estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa produzido pela FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que traz para você informações sobre cidadania e serviço público. E o nosso programa de hoje é a live acontecida na Assembleia Legislativa, promovida pela Frente Paulista em defesa do serviço público, com apoio do deputado Carlos Gianazzi. E o assunto, discutindo a questão da votação do orçamento público do Estado de São Paulo. Venha conhecer. Vamos lá. A audiência de hoje é muito importante porque a Assembleia Legislativa vai começar agora o debate da principal lei que é aprovada na LESP, que é a Lei Orçamentária, que é o projeto de lei já em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Finanças, que é o projeto do orçamento para 2023, que é de aproximadamente 317 bilhões de reais. E esse orçamento ele é disputado, né, pelos vários setores da sociedade, sobretudo pelos setores econômicos, pelos grandes grupos econômicos, né? E a gente tem um grande debate, o centro do debate vai ser, eu não tenho dúvidas, em relação às isenções fiscais, aos benefícios fiscais para esses grandes grupos econômicos, porque vai ser a maior isenção de todos da história do Estado de São Paulo, né? A previsão de isenção de benefícios fiscais para os grandes grupos econômicos, como os grandes frigoríficos, as grandes mineradoras do Estado de São Paulo, as empresas aéreas, que já têm desconto na compra do combustível, do querosene, houve uma redução, vocês se lembram, foi o Dória que deu essa redução na gestão dele, vai ser de 80 bilhões de reais. Nós nunca chegamos a isso, né? Tinha 15, 20, 30 bilhões, agora a peça orçamentária que foi enviada à Assembleia Legislativa, né, diz que haverá uma isenção de 80 bilhões de reais. Então, a gente não pode permitir que isso ocorra, né? Até porque nós temos que, uma das nossas lutas prioritárias vai ser reservar recursos para devolução dos valores confiscados das aposentadorias e pensões. Desde 2020, nós conseguimos uma grande vitória, graças à mobilização de vocês, que foi derrubar o confisco das aposentadorias e pensões. Foi uma das maiores vitórias do funcionalismo público estadual, porque nós tivemos, nesses praticamente 4 anos, perdas terríveis, tenebrosas para o funcionalismo público. Talvez tenha sido a pior gestão de todos os tempos para nós, servidores públicos. Nós perdemos as faltas abonadas, nós perdemos o reajuste do adicional de insalubridade. Na área da educação, por exemplo, foi um terror, nós perdemos a carreira do magistério. A carreira do magistério estadual está totalmente destruída pelo Dória, pelo Rodrigo Garcia e pelo ex-secretário Rocieli Soares. Acabou, gente, a carreira, literalmente foi isso que aconteceu, porque ele transformou o salário do professor, está aí o Vomer que não me deixa mentir, em subsídios. Não haverá mais evolução por tempo de serviço, não haverá mais quinquênio, sexta parte, os professores ficarão reféns de avaliações subjetivas e personalistas, como já há nas escolas PEI, por exemplo. Então, a carreira foi destruída. Então, a nossa tarefa é pela reconstrução. Aliás, várias carreiras foram destruídas por essa gestão do Dória / Rocieli Soares. Então, nós temos uma tarefa imensa de reconstruir aqui as carreiras destruídas pelo Dória e pelo Rodrigo Garcia. Então, foram várias as perdas, teve a aprovação da lei dos precatórios, né? Ele congelou o pagamento dos precatórios, limitou, na verdade, em apenas 11 mil reais. Se você tem um precatório salarial para receber de 50 mil reais, o governo só vai pagar 11 mil reais, porque Dória aprovou a lei aqui na Assembleia Legislativa. As privatizações todas que foram feitas, né? Até o ginásio do Ibirapuera, ele privatizou. Ele não conseguiu privatizar, ele aprovou a lei, mas nós derrubamos, viu, Gózi?
derrubamos com o IPHAN, a gente conseguiu imobilizar a privatização do complexo do Ibirapuera. Mas eu digo que nós só tivemos uma grande vitória também contra as privatizações, que foi em relação aos presídios. Os servidores do sistema prisional se organizaram, as entidades representativas dos servidores, e nós conseguimos uma vitória importante, impedindo que o Dória privatizasse os presídios do Estado de São Paulo. Foi uma derrota também. Eu digo que ele teve duas derrotas aqui, a dos presídios e a do complexo do ginásio de Ibirapuera, não o parque. O parque está privatizado aqui porque o Dória privatizou enquanto prefeito de São Paulo. Mas o ginásio ali, que é todo aquele complexo, que não é só o ginásio, ele aprovou a lei, mas nós interceptamos a execução da lei através de um pedido de tombamento do ginásio do Ibirapuera. E o IPHAN, enquanto ele estiver debatendo e discutindo, ele não pode ser privatizado, ele continua do jeito que está. Né? Mas então nós tivemos vitória, sim. E essa vitória importante que foi o fim do confisco das aposentadorias, que foi um movimento importante que teve muita mobilização das entidades, das aposentadas do Twitter, que foram também fundamentais, e nós derrubamos o confisco. E teve as outras aprovações. O primeiro projeto do Dória foi contra os servidores públicos, o PL número 1, logo que ele entrou, já extinguindo empresas públicas. Isso foi com o PL 529, foi assim, com a extinção dos institutos florestais, o Instituto Florestal, o Instituto Botânica, o Instituto Geológico, que a gente vai estar na luta para que eles sejam recriados agora. A SUSEM foi extinta, e aí, logicamente, todos os servidores foram atingidos por essas extinções. Mas, enfim, só fazendo um breve relato aqui, um resuminho do que aconteceu nesses 4 anos. Tem outras maldades aí, logicamente, que vocês vão relembrar. Mas agora nós temos uma oportunidade de, no debate do orçamento, recompor as perdas salariais, na devolução do confisco das aposentadorias e pensões. Nós apresentamos emendas, pessoal, para todos esses temas que eu citei aqui, todos, sem exceção, para a reconstrução, a recriação dos institutos de pesquisa, para a devolução dos valores confiscados. Inclusive, a primeira emenda ao orçamento, a número 1, é a que eu apresentei exatamente devolvendo os recursos, então, a número 1. Então, para a gente ver a importância dessa luta. A questão do cumprimento da database salarial para todos os servidores, tudo lá, todas as emendas apresentadas. Agora, a nossa tarefa é pressionar a LESP, os deputados, para que eles aprovem, para que o relator incorpore pelo menos uma parte significativa dessas emendas ao orçamento. A gente vai viver pela primeira vez aqui em São Paulo, praticamente depois de quase 30 anos, uma votação do orçamento diferente. Qual a diferença? Que o PSDB está saindo e está entrando um outro governo. Né? O governo do PSDB sempre esteve presente, nós não tivemos nenhuma transição, não teve alternância de partido político aqui no comando do governo estadual. Então, é algo um pouco diferente, eles estão um pouco perdidos aqui. Né? Eles ainda não conseguiram, tanto é que não tem relator ainda, Gosling, eu e Milito. Não há relator ainda da lei orçamentária. Talvez ele seja designado amanhã ou depois, nessa semana, porque eles estão vivendo essa transição, já estão pensando quem vai ser o presidente da Assembleia Legislativa na próxima legislatura. Então, esse é o quadro para vocês entenderem. Eu acho que uma das primeiras tarefas, assim que for nomeado o relator, é marcar uma reunião da frente com vocês e o relator, para vocês levarem todas essas demandas. Logicamente que a gente vai estar reforçando nos outros espaços aqui internos, junto com o relator, mas a frente tem que estar presente numa reunião com o relator. Não cabe mais emenda ao orçamento, já passou o prazo, eu tinha falado para vocês, foi até o dia 7 de novembro, então não tem como apresentar mais emendas. Né? Mas tem muitas emendas de vários deputados, recompondo todos os ataques aos servidores, então não vai ser muito difícil localizá-los, isso é muito fácil. Tá bom? Parabéns por estarem aqui, mesmo num dia como hoje, chovendo, tendo que entrar pela porta, que geralmente não é a porta que a gente entra aqui na Assembleia, porque tomaram
a porta do lado de lá, né? Na verdade não tomaram, né? Mas fomos obrigados, né? A Assembleia foi obrigada a cercar tudo ali, porque eles ainda acham que aqui é o comandante do 2º Exército, né? O comandante do 2º Exército vai dizer, olha, não valeu a eleição, vamos mudar tudo de novo, volta o Bolsonaro. Mas não vai acontecer isso, claro. Democracia é democracia. As urnas elegeram o presidente Lula e, claro, agora o nosso trabalho muda, né? Elegeram aqui em São Paulo um novo governador também, Tarcísio de Freitas, e também vai mudar a nossa relação aqui. E numa conversa hoje à tarde, a gente até conversou, eu e o Gianazzi, como é bom ter mesa de negociação, né? Por que não ter mesa de negociação? Qual é o medo que um governador, ou que um presidente, ou que os secretários, ou que os ministros têm de conversar com os servidores públicos em especial? Quem é o servidor público? O servidor público é aquele que é o braço dos direitos que o cidadão tem, que estão lá na Constituição. Somos nós, os nossos braços, que levam ao cidadão aquele direito que ele tem. Então, nós representamos o cidadão no Estado. Então, não tem por que não ter mesa de negociação. Com o Haddad, a gente já tinha acertado que teríamos mesa de negociação. Com o Tarcísio, a gente ainda não conseguiu nenhuma conversa. Estamos tentando, o deputado Gianazzi está nos ajudando nisso. Claro que necessariamente a conversa não precisa ser diretamente com o governador, mas com os secretários também. É importante que a gente tenha essa conversa. Com o presidente Lula, a gente teve essa promessa de que teremos mesa de negociação. Claro que não precisa ser com ele, ou dependendo com ele em determinado momento, mas com os ministros indicados por ele. Agora estamos numa comissão aí, num GTs de transição. Por que não estarmos lá nos GTs de transmissão de governo, né? Já dizendo qual é o nosso problema, não é? Uma mesa de negociação significa que não é tudo que eu quero, tudo que o servidor quer, nem tudo que o governo quer. É chegar num ponto onde a gente possa sair com decisões importantes. Importantes não só para o servidor, mas para o cidadão, para o serviço público. Não é? E sobre isso, eu queria... Sobre o judiciário, o Milito vai falar bastante, né? Aliás... Só um minutinho, eu queria chamar para compor a mesa também a professora Michele, do Fórum das 6, importante a sua participação aqui na mesa. Michele, que está sempre também na nossa reunião de segunda-feira. Michele, por favor. Desculpa. Imagina. E nós estamos recebendo algumas notícias do CNJ meio esquisitas, por exemplo, dando a possibilidade do presidente do tribunal ser reeleito por mais 2 anos, né? Quando você tem um presidente razoável, vai lá, mas quando você tem o presidente que você tem hoje, aguentar por mais 2 anos, vai ser um problema seríssimo. Justamente aquele que não senta para conversar. Não é? E que os seus juízes auxiliares acham que não precisa conversar. O que eles tinham a dizer, já disseram, para que sentar numa mesa de negociação. Não é? E o que está acontecendo agora também, que eu quero deixar, que é mais importante da minha palavra, é que nós, das centrais, estamos nos reunindo exatamente porque nós queremos dar algumas posições para os grupos chamados GT, né, de transição de governo. Nós tivemos já uma reunião das centrais na semana passada. Nessa sexta-feira teremos uma reunião o dia inteiro. Temos já representantes do DIEESE e do DIAP e mais 2 representantes das centrais que vão estar já em Brasília nessas comissões. Mas tem uma coisa muito importante que não está acontecendo. Tem 30 comissões de transição de governo. Sabe qual é a comissão que não existe? Servidor público. É a comissão de administração pública. Não existe. Eu estou batendo nisso
na reunião com as centrais, conversei com alguns deputados federais, conversei com o Gianazzi, que vai conversar também com o Boulos, no sentido de que nós precisamos ter o GT de administração, não é? Porque é lá que está o servidor público, o serviço público, não é? Eu vou até relacionar aqui umas coisas importantes que eu anotei. Veja bem, o que nós queremos? A PEC 32 caiu, a gente já tinha dito e agora confirmou, não vai ter andamento nessa PEC 32. O que era a PEC 32? Transformar o serviço público para a iniciativa privada, era isso. Mas agora nós queremos uma reforma administrativa, mas nossa. O Lula já falou que vai precisar ter uma reforma administrativa, que ótimo, vamos fazer uma negociação. Nós queremos uma reforma administrativa. Por quê? Porque nós queremos o fim da terceirização no serviço público, nós queremos a garantia de concurso para todo servidor público, nós queremos estabilidade, porque isso é que dá segurança ao Estado, mais do que ao servidor, não é? Nós queremos a mudança, esse negócio que inventaram aqui em São Paulo, de subsídio no lugar de salário para os servidores, para os professores, isso é absurdo. Quem corre atrás de subsídio são os membros do Judiciário, os membros do Ministério Público. Aliás, eles tinham subsídio para não ter auxílios, né? Agora eles têm subsídios e auxílios, até auxílio alimentação, né? Que é um absurdo. Uma média de R$80 mil de salário e ainda tem auxílio alimentação, né? Isso para os servidores, não, nós queremos salários e auxílios, né? Nós queremos mudanças na Previdência. A Previdência já tem uma série de questões muito problemáticas para a gente, e talvez muita gente não saiba disso, mas o Bolsonaro baixou um decreto apoiado na reforma da Previdência, que é para unir o regime próprio de previdência dos servidores públicos com o regime geral de previdência social, que é o INSS. No Serviço Federal, os aposentados e pensionistas já começaram a ser administrados pelo INSS quando aposentados e pensionistas. Isso já está acontecendo com o pessoal das universidades. Michele sabe disso, né? Entendeu? Nós não pode ser dessa forma. Nós temos diferenças enormes em relação ao regime geral da Previdência, não é? Aqui está se discutindo o teto salarial, que para alguns é uma questão ruim, mas não seria se entrasse junto uma reposição geral para os servidores públicos, e nós temos que discutir isto, não é? Nós temos, eu tenho um caso em família, viu? Professora aposentada, 30 anos depois do magistério, e ganha menos de R$4 mil. Aposentada depois de 30 anos dando aula. Isso é uma loucura. E tem quem ganha um salário mínimo e meio ou 2 salários mínimos. Quer dizer, isso precisa mesa de negociação. Então, nós temos que bater muito nisso. Eu acho que nós, servidores, ficamos esperando muito as coisas acontecerem. Eu acho que na maioria, eu percebi muito isso quando eu comecei a entrar na central. Os servidores têm medo de conversar com o deputado, né? Exceção do Gianazzi, né? Que nos atende. Porque parece que eleito deputado, ele virou uma coisa lá longe, que a gente não tem como chegar perto. Ele só foi eleito porque nós votamos nele, porque o cidadão votou nele, não é? O Milito tem um caso especial aqui, quando a gente estava discutindo com a PEC 32, foram no escritório de um deputado, não é isso? Para ter uma mesa de negociação, conversar com ele sobre a reforma administrativa, ele chamou a polícia, não é? Porque o Linneu queria invadir o escritório dele. O Linneu não, o Milito. Milito queria invadir, com o judiciário queria invadir o escritório dele. Gente, para com isso. Para com isso. Cara, você foi eleito porque nós votamos em você. Ou alguém da população votou em você. Você tem obrigação de nos receber. E isso eu estou colocando com muita clareza para deputados federais
e alguns deputados aqui do Estado de São Paulo, tanto federais pelo Estado de São Paulo, como deputados estaduais. Claro que a gente tem uma exceção, como o Gianazzi, que a gente conversa quase que diariamente, tá bom? É muito importante nós estarmos na Casa Legislativa, onde se aprova, né, a legislação, se decide tudo aquilo que envolve as nossas vidas. Claro que nós temos a Casa Legislativa Estadual, né, além das municipais, a federal, mas aqui nós vamos tratar daquilo que é de interesse da sociedade, né, de todos nós, todos os paulistas. Porque o orçamento público trata das questões gerais do Estado, e no orçamento público que nos assusta, às vezes, os abusos, né, onde se faz necessário o investimento em políticas públicas, onde se faz necessário apresentar o investimento em educação, saúde, segurança, na estrutura da máquina pública, para dar condição de que o servidor público ele possa realmente, lá na ponta, executar o serviço, né, em todas as áreas, inclusive o judiciário e todos os demais. Agora, na fala do deputado, no início, o Gozzi me causou aqui um espanto, quando nós temos uma proposta, né, orçamentária que entra em discussão, está aqui na casa, aguardando o relator para começar os debates na comissão, de 317 bilhões, salvo engano, e vem acompanhado de isenção fiscal de 80 bilhões, Michel. Isso significa mais de 25%. E para quem que é essas isenções fiscais, né? Esse subsídio, vamos chamar assim, são só das grandes empresas. Então, é preciso que a sociedade saiba que, quando falta recurso lá na escola, né, quando falta recurso lá numa delegacia de polícia, é porque está dando isenção fiscais para as grandes empresas, e aí aquelas que são as mais devedoras do Estado. Então, o mercado, o empresário manda no orçamento público. E por isso que uma audiência dessa é importante, para nós denunciarmos isso. O cidadão precisa de saber. O servidor público precisa saber disso. Por isso estamos aqui, né, num grupo de lideranças importantes, das mais diversas áreas do serviço público, debatendo isso. Agora, é claro que no estágio que nós estamos agora, nós precisamos que a Assembleia, né, de acordo com as normas do regimento, tenhamos em breve o relator do orçamento, para que daí então nós possamos pedir uma audiência e debater com o relator do orçamento os pontos fundamentais de interesse da nós, né, que as nossas entidades, aqui eu falo com o presidente da Federação Sindical dos Servidores Públicos, e também integro junto com o Gozzi na coordenação da Frente Paulista, em defesa do serviço público, e no conjunto de todas as demais entidades, no interesse geral, né, da melhor qualidade do serviço público, nas condições dignas de trabalho do servidor, mas que tenhamos, no mínimo, a reposição das perdas do poder aquisitivo dos últimos anos. Porque é bastante grave a situação de diversas categorias do serviço público, uns mais, outros menos, mas todos nós temos perdas do poder aquisitivo nos últimos anos, que não é pouco. E aí, quando nós analisamos algumas questões fundamentais, né, muito fundamental para nós, no sentido, por exemplo, nosso Instituto de Previdência, onde vem com orçamento, previsão orçamentária de que 99,7% do que está na previsão orçamentária é aquilo que vai retirar, ou seja, são as nossas contribuições, e não investimento do Estado. Então, nós precisamos debater isso também, precisamos que nós possamos trabalhar na defesa das emendas que melhora aí o orçamento também do IANSP. Era isso, o Gozzi colocando dentro dessa questão. Estamos juntos, né, nessa luta, agradecer mais uma vez a presença dos que aqui estão, os que nos ouvem, do deputado, e continuemos firmes, confiantes, que nós possamos, no debate, mostrar, inclusive, para esse governo que foi eleito, que os servidores públicos do Estado de São Paulo querem o diálogo.
né? Queremos conversar com o governo, queremos dialogar com o governo, mas queremos que tenhamos um diálogo permanente, e essa é a nossa pauta principal também para o governo. Mas, muito obrigado. Esse trabalho da frente, ele é semanal, né? As reuniões são de segunda-feira, às 10 horas, e a gente conseguiu vários avanços na luta nesses últimos anos, 2 anos para cá, só que a gente esperava um resultado da eleição que não ocorreu, né? Então, a gente defendeu a candidatura do Lula para derrotar o Bolsonaro, né? A gente tinha isso como um dos objetivos, né? De não permitir que a reeleição de um governo tão nefasto, né? E tão destruidor do serviço público, dos direitos sociais e outros direitos mais. E a outra grande tarefa era tentar eleger o Haddad, né, aqui em São Paulo, mas, infelizmente, não conseguimos. Nesse período, nós levamos para a equipe do Haddad, a gente tivemos várias reuniões, levamos uma pauta, né, do serviço público, né, não de todos os setores nossos. E essa pauta estava sendo debatida antes da eleição, né, já estava avançando bastante. Ou seja, a equipe do Haddad estava aceitando algumas propostas e reivindicações que nós estávamos fazendo, né? Só que agora interrompeu, né? Porque o Haddad foi eleito, agora nós temos o Tarcísio. Só que é um governo que a gente sabe, não que a gente seja pessimista, mas nós temos que ser realistas, né? É um governo que vai ser ultra neoliberal, vai seguir a política que já está pré-estabelecida do bolsonarismo, né? Que o bolsonarismo tem a face pseudo-nacionalista, mas, na verdade, o Paulo Guedes era ultra neoliberal, da escola de Chicago, né? E esse governo vai implementar, já está trazendo vários bolsonaristas para compor a sua equipe, né, de secretariado. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa que você acompanha discutindo cidadania e serviço público. Um programa produzido pela FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Até o nosso próximo programa.